Você acredita que existe uma cidade antiga que ficou escondida do mundo por séculos, e ainda desafia a engenharia moderna até hoje? No alto das montanhas do Peru, Machu Picchu guarda segredos que nem mesmo a ciência consegue explicar completamente. Hoje você vai descobrir 20 curiosidades impressionantes que revelam por que essa cidade é considerada uma das maiores obras da humanidade. Curiosidade número 1. Diferente de quase todos os outros assentamentos incas, Machu Picchu nunca foi descoberta, saqueada ou destruída pelos conquistadores espanhóis. Ela permaneceu escondida pela vegetação densa e pelas montanhas por séculos, o que permitiu que sua arquitetura chegasse aos dias de hoje em um estado de preservação quase perfeito. Curiosidade número 2. O Peru é uma zona de alta atividade sísmica, mas Machu Picchu resiste há séculos. Isso ocorre devido à técnica de construção chamada Ashlar, onde as pedras são cortadas com tanta precisão que se encaixam sem argamassa. Durante um tremor, as pedras se movem levemente e voltam exatamente para o lugar, evitando que as paredes desabem. Curiosidade número 3. Embora seja famosa, a cidade foi usada por apenas cerca de 80 anos. Por volta de 1530, a população abandonou o local subitamente. A teoria mais aceita não é a de uma guerra, mas de uma epidemia de varíola trazida pelos europeus que chegou à região antes mesmo dos soldados, dizimando a população local e forçando a saída dos sobreviventes. Curiosidade número 4. O que os turistas veem é apenas a ponta do iceberg. Cerca de 60% de Machu Picchu está debaixo da terra. Os incas construíram um sistema complexo de fundações profundas e drenagem com camadas de rochas e cascalho para evitar que as chuvas pesadas dos Andes causassem deslizamentos de terra ou inundações na cidade. Curiosidade número 5. No ponto mais alto da cidade existe uma pedra esculpida chamada Intihuatana, que significa lugar onde se prende o sol. Ela servia como um relógio astronômico preciso. Nos equinócios, o sol fica exatamente sobre a pedra, não projetando nenhuma sombra. Os incas acreditavam que essa pedra mantinha o sol em seu curso anual. Curiosidade número 6. Toda a cidade foi erguida no topo de uma montanha de 2.430 metros sem o uso de rodas, ferramentas de ferro ou cavalos e bois, que não existiam lá na época. Milhares de blocos de granito, alguns pesando mais de 20 toneladas, foram movidos em costa acima apenas com força humana e possivelmente sistemas de rampas e alavancas. Curiosidade número 7. Muitos turistas visitam a cidade principal, mas poucos sobem a montanha Huayna Picchu para ver o Templo da Lua. Ele é um santuário construído dentro de uma caverna natural com um trabalho de corte de pedra ainda mais refinado que o da cidade principal. O motivo da sua localização escondida e sua função exata ainda geram debates entre arqueólogos. Curiosidade número 8. Para os incas, as montanhas eram divindades chamadas Apus. Machu Picchu foi construída estrategicamente entre montanhas sagradas e diretamente acima de falhas geológicas. Acredita-se que o local foi escolhido não apenas pela defesa, mas porque os incas acreditavam que as fendas na terra facilitavam a comunicação com o submundo e com os deuses. Curiosidade número 9. A cidade possui mais de 100 escadarias de pedra, e algumas delas foram esculpidas inteiramente a partir de um único bloco de granito. Isso demonstra um nível de paciência e domínio técnico sobre a rocha que desafia a lógica de uma construção feita em um terreno tão íngreme e isolado. Curiosidade número 10. Embora o explorador Hiram Bingham tenha levado a fama pela descoberta em 1911, o local já era conhecido por famílias locais. Na verdade, foi um menino de 11 anos chamado Pablito Alvarez que guiou Bingham até as ruínas. Quando o explorador chegou, encontrou famílias de agricultores vivendo e cultivando nos terraços milenares da cidade. Curiosidade número 11. Machu Picchu era conectada a Cusco por uma rede de caminhos de pedra que somava mais de 30 mil quilômetros. Por essas trilhas, os chasques, que eram mensageiros corredores, entregavam notícias e mercadorias. Graças a esse sistema de revezamento, o imperador Inca podia comer peixe fresco trazido do Oceano Pacífico em menos de 24 horas, mesmo estando no alto dos Andes. Curiosidade número 12. Hiram Bingham morreu acreditando ter encontrado Vilcabamba, o último refúgio dos incas contra os espanhóis. Porém, hoje sabe-se que a verdadeira cidade perdida fica em outro local, na selva de Espírito Pampa. Machu Picchu era, na verdade, uma propriedade real de veraneio e um centro de estudos astronômicos para o imperador Pachacuti. Curiosidade número 13. Os incas aproveitaram formações rochosas naturais para criar símbolos sagrados. No Templo do Condor, eles usaram uma rocha em formato de asas abertas e uma pedra esculpida no chão que forma a cabeça e o pescoço da ave. O condor era o símbolo do mundo espiritual, chamado de Hanan Pacha, e acredita-se que o local servia para rituais de passagem. Curiosidade número 14. Os terraços, chamados de andenes, não serviam apenas para evitar deslizamentos, eles eram laboratórios agrícolas. Cada nível de terraço tinha um microclima diferente, com variações de temperatura de até 15 graus entre o topo e a base. Isso permitia que os incas testassem o cultivo de diferentes espécies de milho e batata em altitudes variadas. Curiosidade número 15. Para preservar as pedras milenares, o governo peruano impôs regras rígidas, é proibido entrar com sapatos de salto alto ou bengalhas com ponta de metal. O impacto constante de materiais duros pode desgastar o granito. Turistas que precisam de apoio devem usar bengalhas com pontas de borracha para não danificar o patrimônio. Curiosidade número 16. Se você estiver no fundo do Vale do Rio Urubamba e olhar para cima, é absolutamente impossível ver a cidade. A localização foi escolhida a dedo para que Machu Picchu ficasse escondida por picos altos e névoa constante, funcionando como um refúgio secreto e impenetrável contra invasores que seguissem o curso do rio.
Curiosidade número 17. A montanha de Machu Picchu é quase inteiramente cercada pelo rio Urubamba, que faz uma curva em U ao redor da base da montanha. Essa característica geográfica criava uma barreira natural de água, transformando a cidade em uma espécie de ilha nas nuvens, facilitando a defesa e o controle de quem entrava ou saía. Curiosidade número 18. A precisão do corte das pedras é tão extrema que é impossível inserir uma lâmina de faca ou um cartão de crédito entre os blocos. O segredo era o lixamento exaustivo das superfícies com areia e água. Esse nível de acabamento era reservado apenas para edifícios religiosos e nobres, enquanto casas comuns usavam lama como liga. Curiosidade número 19. O nome Machu Picchu vem do quechua e significa velho pico ou montanha velha. Já a montanha pontiaguda que aparece atrás da cidade em todas as fotos famosas se chama Huayna Picchu, que significa jovem pico. O nome original que os incas davam à cidade, no entanto, permanece um mistério histórico. Curiosidade número 20. No Templo do Sol, que possui uma estrutura semicircular rara, as janelas foram posicionadas para que, durante o solstício de inverno, que é em junho no hemisfério sul, os primeiros raios de sol incidam diretamente sobre uma pedra cerimonial no centro do templo. Era o sinal sagrado para o início do festival Inti-Raymi. E agora me diz, qual dessas curiosidades sobre Machu Picchu mais te surpreendeu? Se você gosta de conteúdos que expandem a mente e revelam os segredos do mundo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada vídeo é uma viagem por histórias incríveis que a maioria das pessoas nunca ouviu.